Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental e hoje teremos mais um relato do fenômeno tão controverso e impactante chamada de EQM ou experiência de quase morte, onde pessoas conseguem por conta própria provar ou experimentar no que existe na vida após a morte. Se você se interessa por temas como a própria experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e assuntos ligados à evolução da consciência, então eu convido a você a se inscrever aqui no canal para que você receba novas atualizações, vídeos, publicações que são direcionadas apenas ali no mural de membros, ser avisado das lives e assim por diante. Então seja muito bem-vindo a esse universo que é riquíssimo e que tem muitos assuntos que eu aposto que vão não apenas agregar valor, mas vão transformar a sua visão em relação ao mundo. Se você já quiser ir direto para o relato de hoje, sem ouvir aqui as sugestões iniciais, adiante esse vídeo até o minuto 4, onde eu começarei o relato. Agora, se você também quiser aprofundar um pouco mais, fica aqui o convite para que você seja membro do canal. Ao lado do botão de se inscrever, tem um botão ali Seja Membro. Se no celular não aparecer, no computador aparece. E esse membro é uma área mais exclusiva, onde a gente trata de alguns assuntos, tanto de vídeos mais polêmicos, quanto de temáticas para você ter experiências fora do corpo autoinduzidas. Mas eu gostaria de divulgar hoje aqui o processo das mentorias. Então, eu não tenho, infelizmente, não tenho tempo suficiente para fazer mentorias gratuitas para todo mundo, mas eu faço então para os membros, dá para fazer um sorteio mais direcionado. Então, eu sorteio um membro para fazer uma mentoria ali a cada mês, onde eu posso de alguma forma ajudar pessoas que estão em conflito ou que estão precisando de algum apoio assim mais, particular, dar um contexto, dar uma contextualização mais abrangente, que eu possa ali de alguma forma estar ajudando dentro das possibilidades. Então essa mentoria é feito um sorteio apenas para os membros, tá? Então quem quiser interesse, tiver interesse nesse aspecto também é bem interessante. E, inclusive, a gente também, além da mentoria, a gente vai fazer também, começar aqui esse mês, um processo de encontros fora do corpo. Então a gente vai marcar uma data, um horário, e todo mundo, então, dos membros que tiverem interesse, que quiserem, vão aplicar as técnicas para sair do corpo, inclusive a gente fala nas lives lá para os membros, ou mesmo, se quiser apenas pensar fortemente no local indicado, e assim a gente vai poder então ter esse encontro e poder ver o que acontece. Se alguém percebe algo, se a gente consegue se ver, conversar, quantos conseguem trazer a memória de todo esse processo. Então, é mais uma forma de incentivar a experimentação, a aplicação de técnicas e o desenvolvimento pessoal. Sempre lembrando também que estamos em outras redes sociais, então lá compartilhamos outros conteúdos, fotos, imagens, reflexões e outros contextos que também são bem importantes e podem contribuir aí para o seu nível de reflexão, para as experiências que você pode ter e ter uma análise mais crítica desses processos. Bom, então esses foram os recados, a parte introdutória, como a gente faz nos vídeos, especialmente para você que está chegando pela primeira vez ou que não conhece aqui esse trabalho que é feito, tá certo? Bom, vamos passar então para o relato de hoje. Ele é um relato bem interessante e eu até nem coloquei aqui o nome nem nada, porque dessa vez não tem nem nome. Foi apenas um estudante de Taiwan. Lembrando o seguinte, que esses relatos que eu leio aqui são colhidos por pesquisadores sérios que estudam experiências de quase morte, tá certo? Então, eu não estou inventando nada, eu não crio, eu pego esses relatos e passo aqui para vocês. Então, foi uma estudante lá de Taiwan, não tem o nome dela, nem o primeiro nome, como geralmente eu faço aqui. Também geralmente tem um ano, desta vez também não tem um ano. E a única referência que a gente tem é uma estudante que vive lá em Taiwan, apenas isso. Mas esse relato, ele foi, além de foi pego por pesquisadores, mas depois ele também foi posteriormente publicado em uma revista. Então, ele foi publicado em uma revista que até vou pegar o nome aqui, só um minuto. A revista que é a Epoch Times, tá?
Então, Epoch Times foi publicada e eu vou ler para vocês aqui. Então, essa mulher, essa pessoa, começa o relato da seguinte forma. Em uma fração de segundo durante o acidente de carro, entrei em outra dimensão. Toda vez que eu falo sobre a morte, as pessoas me dão um olhar estranho. Eu mantive silêncio sobre minha QM por mais de 20 anos. No entanto, o que aconteceu naquele dia é tão vívido como se fosse ontem. Era então o meu último ano na Universidade Tung Hai, localizada em Taichung, Taiwan. Eu morava em um apartamento alugado perto da escola. Naquela época, eu era estagiária do Departamento de Assistência Social na cidade de Taichung e também trabalhava em um restaurante à noite, além de ir à escola. Por isso, eu andava de ciclomotor várias vezes entre a escola e o trabalho todos os dias na estrada de Port Taichung. Estava chuviscando e as estradas estavam escorregadias quando eu estava deixando meu trabalho de estagiária na prefeitura. Eu estava com pressa andando na linha de ciclomotores na estrada de Port Taichung e de repente parei um sinal vermelho. Atrás de mim, do lado direito da estrada, havia uma longa fila de ciclomotores que aguardavam o sinal verde para avançar. À minha esquerda, havia uma divisão do trânsito entre carros e ciclomotores. Quando a luz vermelha se tornou verde, pisei imediatamente no acelerador para atingir a velocidade mais alta. Nesse momento, um caminhão furou uma brecha de uma pista de carros ilegalmente, bem na minha frente. O caminhoneiro pegou um atalho para estacionar o carro na calçada, ou melhor dizendo, o caminhão na calçada. Quando eu estava indo para a traseira deste, eu apertei o freio. Eu só ouvi o som dos freios e o senti agarrando, enquanto meu ciclomotor estava avançando em alta velocidade. Se continuasse avançando, então eu e meu ciclomotor deslizaríamos para baixo do caminhão. Se eu virasse de costas para a direita, seria esmagada pelos ciclomotores atrás de mim. O que eu devia fazer? Em uma fração de segundo, eu decidi morrer. Usei toda a minha força para virar o ciclomotor a 90 graus e o forcei a colidir com as árvores altas plantadas no centro da rua. Deve ser um rotatório, algo nesse sentido. Foi então que entrei em uma dimensão peculiar. No entanto, até hoje, não me lembro de nenhuma batida feroz da motocicleta, da motoneta, ou mesmo de ter sido expelida para o ar. Ao invés disso, naquele momento crítico, uma cena brilhante de outro reino apareceu. Minha consciência estava sem forma física, mas eu estava em estado de transe dentro de uma condição silenciosa. No céu reluzente, uma folha que caía elegantemente dançava ao vento com tanta vivacidade que oscilava lentamente. Descia e girava e aos poucos desaparecia diante de meus olhos. Posteriormente, a terra foi envolta por um céu escuro e amarelo, cheio de poeira dourada e sombria. A meu ver, era escuro, sem brilho, e foi difícil distinguir entre as regiões acima e abaixo. Eu vi muitas pessoas sem forma física, e eles cercaram algo no chão. Fiquei curiosa para saber o porquê. Era como uma segunda natureza para mim pairar acima dessas pessoas e flutuar através delas até o chão. Eu não percebi isso naquela época. Na verdade, eu estava cortando a multidão. Havia uma garota de rosto pálido que se deitou no meio da estrada. Quando sua máscara à prova de poeira foi levantada, um lado de sua cabeça e rosto estavam sangrando. Reconheci uma voz no meio da multidão dizendo: "Ela não tem esperança." Sem esperança. Você quer uma aposta? Senti pena dessa garota. Então fui ajudar a tirar a outra metade de sua máscara. Só que, para minha surpresa, quando estendi a mão para tirar,
a minha mão passou direto pelo seu rosto. Instantaneamente fui ejetada para cima e para longe dessas pessoas. Parecia que havia uma luz no céu, mas não era muito distinta. Inesperadamente, cheguei a um lugar totalmente silencioso e escuro. Era a mais pura escuridão, e não era como a noite na terra. Eu estava imersa nessa vastidão e quietude, sem perceber ou sentir nenhum ar. Era um completo vazio de nada. Não havia pessoas ou saídas, mas apenas eu, nesse estado escuro, silencioso, quieto, vazio e sem fim. Eu disse para mim mesma: não quero ficar aqui, pois não sei onde estou, quem sou e por que estou nesse local. Eu não sei o que devo fazer. O que eu deveria estar fazendo agora? Como devo seguir adiante? Aonde eu devo ir? Eu estava petrificada. Enquanto eu estava preocupada, uma luz brilhante surgiu de longe e eu senti esperança. Era uma luz branca no escuro, então me perguntei: o que é isso? Quando pensei naquela luz, eu já estava lá imediatamente. E eu vi uma mão grande usando uma luva branca, parecendo uma grande mão larga masculina. A mão estava luminosa, com uma luz bonita e suave, de forma bem transparente. Aquilo se moveu ao meu redor, me direcionando para me mover para a direita. Não vi nada por trás dessa mão, exceto essa luva branca, e o resto parecia estar escondido no escuro. Enquanto olhava na minha frente, havia uma luz fraca e amarela saindo de uma lanterna. Lanterna entre aspas. Estava balançando e piscando ao longe, e eu queria ir lá. Meu pensamento desencadeou o movimento e, mais uma vez, eu já estava lá. Do lado de fora de uma porta, eu vi uma arquitetura chinesa antiga. Um traço de luz amarelada iluminou da porta da frente para o interior através de um corredor. No entanto, sua vizinhança estava completamente escura. E eu senti que havia jardins e muros. A grande luva branca apareceu ao meu lado direito, acima da minha cabeça, e me sinalizou para seguir em frente. Entrei nesta sala, onde parecia uma sala de estar privativa de uma mulher. Havia uma escrivaninha e uma cama escondidas no escuro. A única mobília que estava na penumbra era a penteadeira. A luva branca fez um gesto para que eu me sentasse. Depois que eu me sentei, olhei para a penteadeira, notando que havia um pente oval em cima dela. Parecia velho quando o toquei. Peguei e brinquei com aquele pente. Na verdade, parecia até sólido. E um sentimento estranho, familiar e nostálgico permeou o ar. Momentaneamente, a luva branca balançou rapidamente, tentando chamar minha atenção. Eu me virei para ele e então ele logo apontou com autoridade para o espelho, quando diz ele, né, a luva, e exigiu que eu olhasse para o espelho, e eu cumpri imediatamente. Olhei para aquele espelho de bronze e havia uma menina nas sombras. Dei uma olhada mais de perto e percebi que metade do rosto dela estava inchado. Além disso, o olho direito estava lacerado e sangrando. Ela tentou muito usar seu olho esquerdo para me encarar. E eu pensei, essa não é a garota que estava deitada no chão? O espelho não deveria me refletir? Por que ele mostra ela em vez disso? Com minha suspeita, toquei meu rosto e ela também. Levantei minha mão e ela fez o mesmo. Foi então que eu entendi. Oh não!
Eu sou aquela garota. Talvez eu seja ela, pensei. Tive a sensação de estar eletrizada e de repente percebi a verdade. Meu corpo estava frio como gelo caindo em meu rosto. Eu também estava irritada com os ruídos ao meu redor. Teve uma pessoa que se ajoelhou ao meu lado e ficou chamando meu nome. Eu não consegui reconhecer que era minha colega de classe, que também era estagiária na prefeitura. Ela continuou chamando meu nome repetidamente. Lentamente, abri meus olhos, olhando para o céu acinzentado, enquanto me encontrava deitada no meio da estrada. Muito interessante o relato aqui desse estudante. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que frisar aqui é justamente o processo ali dela já estar em outra dimensão. Em muitas experiências de quase morte, ou na maioria delas, melhor dizendo, as pessoas não têm sensação de dor, não têm a sensação do corpo dela caindo, se machucando, se dilacerando e assim por diante. O que se percebe é que existe até um processo, muitas vezes emocional, onde a pessoa vê que vai ocorrer um acidente, que vai ocorrer algo grave, e ela acaba fugindo, seja por medo, seja por uma vontade imensa de querer estar longe dali, seja porque ela foi ajudada por algum ser invisível ou amparador extrafísico, que na EQM é chamada de ser de luz, também pode ser isso. Agora, o fato é que ela já se viu ali, numa dimensão diferenciada, que ela estava vendo tudo diferentemente, viu seres que não tinham formas definidas, ela própria não tinha forma definida, quer dizer, ela foi para uma dimensão onde tudo era diferenciado. Só o fato dela não ter uma forma definida já é um processo interessante, porque na boa parte das experiências de quase morte, a pessoa se vê fora do corpo, mas ela vê a própria réplica dela, réplica humanoide. Então, aquele que, né, como eu sempre falo, aquele corpo que é translúcido, que é transparente, que é luminoso, que alguns chamam de espectro, de fantasma, de corpo fantasmagórico, perispírito, alma e assim por diante. Nós chamamos de corpo emocional ou psicossoma. Ao invés dela se ver nessa réplica, ela, né, como tipo o filme lá do Doutor Estranho, não, ela simplesmente se viu sem forma definida, viu outros seres que não tinham forma, viu toda uma ambientação diferenciada, e aqueles seres sem forma, de repente, estavam perto de um chão, se reunindo em torno de alguém. E ela foi ver, e era uma menina que estava ali. Aí no nosso relato de hoje tivemos até uma reviravolta, né? Até um plot twist, como se fala aí na linguagem do cinema, porque ela viu aquela menina deitada no chão e ela saiu e, quer dizer, no final a gente entende que a menina que estava ali era ela própria. Por isso que quando ela estava se olhando no espelho, ela falou, peraí, mas o espelho não deveria refletir a mim? Por que eu estou vendo uma menina? Uma menina sangrando, machucada. Eu mexo uma mão, ela mexe a mão. Eu mexo a cabeça, ela mexe a cabeça. E foi aí que ela entendeu que aquela menina que ela viu no começo da experiência dela, que aquele ser estava ali em volta, na verdade era ela própria. Aliás, ela perdeu a própria identificação de quem ela era, a sua identidade, o seu nome, todo o histórico que ela tinha na sua vida humana material. Inclusive, vocês vejam que no relato dela, quando ela vê aquela menina caída, ela tenta ali tirar a máscara, um lado da máscara, e ela fica espantada ao perceber que a mão dela atravessou o rosto daquele ser físico, que na verdade ela era ela própria. E não existe, até onde eu saiba, até o presente momento, uma explicação que a gente pode generalizar o porquê que isso acontece, mas é fato que muitas pessoas na EQM perdem esse senso de identidade. Não reconhecem familiares, não reconhecem o próprio corpo, não sabem nem ao menos qual é o seu próprio nome. Isso parece ser, em alguns casos, um processo de certa patologia breve, uma espécie de surto momentâneo, onde a pessoa tem então uma desconexão emocional, ela tem um choque, um embate muito forte pelo que aconteceu, e ela acaba então se desconectando de forma abrupta e de forma não positiva em relação à vida humana que ela tinha aqui. Isso pode acontecer. Em alguns casos pode ser porque a consciência também sai do corpo dela, ela expande essa consciência a um nível tal que ela até chega a perder o referencial último que ela tinha na vida humana. Isso também pode acontecer. Existem outras razões menores aqui,
mas o porquê ainda não existe uma explicação única, tá? Mas o fato é que ela não se reconheceu mais naquele breve instante que ela já saiu do corpo. Quando então ela, né, desculpe, quando ela percebe então que a sua mão atravessou o rosto daquela menina que era ela instantaneamente subiu, se elevou e foi para uma dimensão então diferenciada. Uma dimensão que aparece na maioria dos casos das experiências de quase morte negativa, que é a chamada dimensão do vazio. Não tem um nome propriamente dito ainda, mas essa dimensão que as pessoas citam, que é como se fosse o nada. Então existe um vazio que muitas vezes esse vazio é visto como sendo não apenas tedioso, mas é visto como algo mesmo negativo. Muitos têm uma sensação ruim, apesar de que não existem emoções ruins ali. Não existem energias negativas, não existem nada que de fato possa mostrar a ela que seja um local deplorável, um local assim ruim. Nada nesse sentido. Mas de qualquer forma ela sente um desconforto. E no caso dessa estudante foi a mesma coisa. Ela sentiu que havia um vazio ali, que ela estava no meio do nada, era só ela com ela. Até certo ponto ela coloca que ela teve assim uma certa desesperança. Então, alguns já classificariam isso como uma espécie de EQM negativa. Tem até um vídeo aqui no canal, esse vídeo aqui, ó, chamado EQM negativo ou angustiante. Esse vídeo aqui não é relato, tá? Ele é um vídeo de conhecimento que vai dar para você todo um saber para você entender que tipo de experiências negativas que existem. Porque a quase morte, como eu sempre falo, não é só positiva não, tá? Tem EQMs que são angustiantes, são negativos, só é a minoria delas, mas acontece. E aqui eu explico em detalhes a teoria, inclusive leio 2 relatos para exemplificar. E um deles é nessa dimensão do vazio, onde ela se encontrou. Só que para ela não tinha muito pesar. Mas você vê que era uma situação delicada quando surge uma luz e ela falou, nossa, surgiu uma esperança. E um ponto interessante também, que é mais comum acontecer nas experiências fora do corpo, tanto espontânea quanto autoinduzidas, tá? Mas eventualmente aparece nas EQMs também, que é o deslocamento extrafísico dela. O que é isso? É o deslocamento multidimensional. Ela vai de acordo com a força do pensamento dela. Então ela viu uma luz, ela desejou estar lá e ela instantaneamente apareceu lá. Entende? Então esse processo é muito interessante, porque ela não caminha, ela não voa, é um processo automático de ideia. Você pensa em alguma coisa e você já está lá, instantaneamente. Isso é muito legal e nas experiências denotam que a pessoa tem um livre trânsito ou uma mobilidade muito maior do que aquele que precisa voar ou se locomover de uma forma comum ou a forma básica que se faz é nas experiências de EQM e nas experiências fora do corpo, tá? Também chamado de viagem astral e assim por diante. Agora, o que mais chama atenção, né, entre esses processos de espelho, dela não se identificar, o que é mais inusitado nessa EQM dela é justamente essa mão que aparece para ela, uma luva branca. Me lembrou quando eu li aquele filme da família Addams. Você se lembra do filme da família Addams que tinha a mãozinha? Que era exatamente uma mão, uma luva branca que ficava se movendo, andando, fazendo gestos, gesticulando. Então, foi o que ela viu, mas aquela luva tinha uma luminosidade, tinha uma energia saindo dela. E ela percebia que havia alguma coisa além daquela mão, mas ela não conseguia ver, como se estivesse escondida ali em algo escuro, algo assim sombrio que ela não conseguia identificar. Então, o guia dela, quer dizer, o mentor ou o amparador, né, o ser de luz dela, se comunicou através de uma mão luminosa. Então, a mão chamava a atenção dela, falava o que ela tinha que fazer, para onde que ela tinha que ir, chamava ela. É muito inusitado isso. Inclusive, ele, né, fez sinal para que ela fosse para aquele espelho. E ela entendeu que era para ela fazer aquilo, não tinha que questionar, ela tinha que ir naquele espelho de bronze. E foi quando ela vai lá e consegue então finalmente entender quem era ela, aonde ela estava. E a partir desse processo então ela volta para o corpo e percebe o corpo frio, né? Tem dificuldade de identificar a própria amiga e tudo mais. Então assim, alguém pode dizer, mas espera aí, um amparador, um ser de luz pode se ficar de uma forma de mão? Pode. Esses seres, ou qualquer um de nós, ao sairmos do corpo, inclusive na própria EQM,
tendo certa habilidade, que nem é tão avançada assim, a gente pode assumir a forma que a gente quiser. Se você quiser, eu posso parecer então um semáforo de trânsito? Pode. Eu posso parecer um sorvete de casquinha? Pode. Você pode ter a aparência que você quiser, porque esse corpo, que essa réplica humana, que ela no caso, depois ela estava sem forma, depois ela adquiriu uma forma física. E essa forma, a forma humanoide, melhor dizendo, desculpa. Então essa forma que sai da gente humanoide, esse corpo emocional, esse psicossoma, esse perispírito, enfim, não importa a nomenclatura, esse corpo ele é moldável. Então ele pode ficar com 3 metros de altura, pode ficar não, pode ficar obeso, magro, musculoso, belo, extravagante, pode ficar queimado, pode ficar o que a pessoa quiser. Então, por alguma razão desconhecida, que a gente pode dar vários palpites aqui, mas são apenas palpites, o ser de luz resolveu aparecer com essa mão de luva luminosa aí, à la família Adams, no intuito de fazer, talvez de provocar uma reação de espanto, ou de provocar talvez maior fixação da memória, ajudá-la a deixar com que a experiência fosse mais marcante. De qualquer forma, dava para perceber que era alguém que estava por trás daquilo, bem intencionado, não parecia ser nada doentio, nem nada muito... Agora, não tinha identificação, era um ex-parente? Quem era esse ser? Ela não se deixa saber. Porque muita gente também acha que é só você ter uma experiência fora do corpo, ter uma experiência de quase morte que pronto. Você já vai conhecer o ser de luz, você vai saber quem ela é, e às vezes não. Em muitos casos, assim como o dela, eles não querem se apresentar pra gente, eles permanecem anônimos, intangíveis, invisíveis por inúmeras razões. Ou porque a gente não vai gostar, ou porque é uma pessoa que a gente nem suspeita, ou porque era alguém que era um desafeto nosso, mas que desafeto por nossa imaturidade, às vezes que para ela, mas que era um ser que estava sempre ajudando aquela pessoa. Pode ser um ex-parente que ela tem muita afinidade, ela poderia ficar muito eufórica, ela poderia ficar às vezes ter um sentimento, né, deslocado, fora de hora, inconveniente. Então, as razões são as mais diversas, mas o fato é que muitas pessoas têm EQMs e têm principalmente experiências fora do corpo, às vezes em série, às vezes dias seguidos, e mesmo assim esses amparadores de ser de luz não se apresentam. Não quer dizer que a pessoa não tem mérito, quer dizer que ela é mal vista, que ela é uma persona não grata, não é isso. Mas tudo tem uma razão de ser, por que esses amparadores não se apresentam para essa pessoa, tá certo? Bom, essa foi uma análise breve, né? Dá para falar muito mais coisa aqui, mas estamos aí com quase meia hora de vídeo, então acho que já tá bom. Agora, eu peço para vocês que você escreva aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar de uma luva, já tinha ouvido falar de alguma coisa assim? Ou outro ponto, qual o tipo de apresentação de amparador ou de ser de luz mais exótico que você já viu? Também escreva nos comentários, vai ser muito bom de poder ver o que você já viu, o que você já ouviu falar, o que você já leu a respeito. Então coloque nos comentários se já teve alguma experiência também de EQM, se já teve alguma experiência semelhante a essa, ou qualquer coisa que você queira compartilhar, é muito bem-vindo o seu escrito nos comentários, porque assim a gente pode sempre ler o que um ou outro está escrevendo. E em muitos vídeos aqui já tem muitos comentários excelentes, que são muito esclarecedores para quem está vendo, lendo e participando aqui do nosso canal. E se você quiser ajudar aí na nossa causa de divulgação da experiência de quase morte pelo mundo, então curta esse vídeo principalmente, porque atualmente a curtida tem muito peso na quantidade de visualização ou na distribuição que esse vídeo vai ter ao longo da internet. Então, se quiser ajudar na nossa causa, vamos divulgar a EQM para o mundo. Então, curta esse vídeo, se tiver interesse, se inscreva. Se puder, compartilhe com alguém, né, que se interesse por esses assuntos, que possa talvez ser um fator divulgador, um fator esclarecedor para alguém que você acha que possa ter mais abertismo, tá certo? Caso você também queira participar aqui, dando seu depoimento em vídeo, pode mandar aqui pra gente pelo contato dimensãomental@gmail.com, ou também não quero aparecer, assim o pessoal aqui do Voltei para Contar, que a maioria é anônimo, quero ficar anônimo, tudo bem, escreva o seu relato e mande, que será um prazer também ler aqui, mas esse relato tem que ser o mais detalhado possível, como eu sempre falo, sem exagerar em nada e sem omitir nada, sendo o mais pontual, detalhista, sabe, cirurgicamente falando, para sua experiência ser mais isenta possível para a gente poder fazer uma análise mais séria, tá certo?
Então, fica aqui o convite para todos aí participar de alguma forma. Então, gente, eu agradeço aí a presença de todos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que possa ter contribuído e ter trazido mais perguntas e questionamento para vocês. Então, mais uma vez, meu nome é Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!